Cibersegurança, vamos lá. Cibersegurança é uma coisa, eu acho que vocês, quem já teve aulinha aí, já deve ter ouvido falar isso daí, isso é muito real, tá? É uma coisa que todo mundo deveria saber pelo menos um pouco. Por quê? Ah, mas o meu cliente é só eu lá. Não. Só você saber não é o suficiente. O seu cliente precisa saber, os funcionários do seu cliente precisam saber, você precisa saber, a organização precisa saber. Por quê? Vamos lá. Cibersegurança é uma coisa que acontece muito, 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 muito hacking de membro interno. Então, um coleguinha seu ou alguém lá do cliente sabe onde ficam as credenciais, sabe onde ficam os tokens de acesso, sabe onde fica tudo. Onde esse cara é demitido, onde abate a revolta nele, onde ele descobre que ele pode alugar várias máquinas na AWS para ficar minerando Bitcoin e se ninguém pegar, ele farma uma grana com o dinheiro dos outros. É isso. Então, seu cliente não precisa ser rico para você querer fazer isso. E não queiram brincar disso, tá, gente? A FBI vai atrás, tá bom? Eu também vou atrás. Então, assim, cibersegurança é uma coisa que o cliente não precisa ser rico para querer ser invadido. Basta ele ter dado para ser chantageado. Basta ele ter máquinas em cloud, AWS, GCP, Azure, basta ter um cloud provider para instanciar a máquina e basta não saber cibersegurança. Como assim saber cibersegurança? O primeiro conceito de cibersegurança que todo mundo deveria saber é o privilégio mínimo. E isso é muito importante. Eu sei que tem vários projetos que a gente está tocando que a gente não está seguindo esse conceito, mas paciência, a gente tem que melhorar aos poucos. Como assim privilégio mínimo, Lucas? Você cria idealmente você cria um user IAM, né, um user específico para entrar numa AWS, por exemplo. Você não manda o root, tem cliente que manda o usuário base, muito perigoso, mas idealmente você cria um usuário lá. Aí, o que muitos clientes acabam fazendo? Ele manda um usuário para a empresa. Então, manda um usuário para PIC, e aí esse usuário PIC tem acesso quase que administrativo, às vezes até administrativo, para fazer tudo. Se esse usuário vaza, ou se a chave de token desse usuário para poder criar coisas via API, CLI, vários meios vaza, fudeu. Porque aí agora a gente tem um hacker que pode muito bem ser um funcionário ou da PIC ou do cliente que tem acesso a isso e na surdina, num final de semana, se oculta numa rede, dá para se ocultar, não é muito difícil, gente, se oculta numa rede e instancia um monte de máquina na AWS com auto-scaling. Aí, enquanto o povo está trabalhando, a máquina não faz nada. A hora que o povo parou de trabalhar, de noite, quando todo mundo tá dormindo, a máquina vai lá, ó, minera, 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 e vai mandando pra conta de alguém. E vai minerando, entendeu? E aí qual que é o lance? O lance é que se isso falir o cliente, a gente não consegue segurar vocês, entendeu? E se você tentar fazer isso, porque eu sei que quando eu falo de cibersegurança é uma coisa que, tipo assim, é amor ou dor. Amor ou dor. Como eu sempre falo, é amor ou dor. O que eu quero dizer com isso? Eu estou educando vocês para vocês entenderem cibersegurança, para vocês entenderem dos perigos, dos riscos que os clientes correm, que isso é muito real. E eu sei que no que eu falo isso, no que eu estou educando, vai ter gente que vai pensar, eu vou fazer isso então. É amor ou dor, galera. Eu tô educando. Educar o caminho do amor. A dor é, se vocês fizerem, eu vou atrás. Entendeu? E o FBI também vai, porque dá pra acionar FBI por causa disso. Pode dar uma pesquisada se vocês quiserem. Empresa médio, pequeno, grande porte, dependendo do rombo que você causa, dá pra acionar o FBI. Então calculem o risco, tá? Eu sei que eu não gostaria nem de estar falando isso, mas é importante. Porque eu não sei a intenção de cada um, não conheço todo mundo de perto. Então eu tenho que falar. É, Então, por exemplo, isso já é uma das coisas, privilégio mínimo. Então, dá o mínimo de acesso para a pessoa executar o trabalho. Puta, mas isso vai deixar o meu trabalho devagar, Lucas. Vai deixar o seu trabalho devagar, mas vai impedir que você, do nada, de um final de semana, não seja acionado para ter que resolver um problema que nem deveria ter acontecido. Entendeu? O que você prefere? Você tem que escolher. Alguma coisa você vai escolher em algum momento. E a falta de escolha é uma escolha. Então, tem isso, privilégio mínimo. Outra questão, fator de dupla autenticação. Meu, você criou conta em algum serviço para o seu cliente, se ele não configurou o fator de dupla autenticação, pede para ele configurar. Se ele não está dando bola, se você puder, você conseguir, configura. Porque é o seguinte, eu mesmo, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês entenderem, tem algumas coisas minhas que para acessar tem que ter a senha. Quando acessou a senha, tem que ter dupla autenticação que está num aplicativo
que eu não vou falar qual. Eu tenho vários aplicativos autenticadores no meu celular para confundir mesmo. E lá nele tem como você salvar para qual código de autenticação. E você pode embaralhar também as coisas para deixar difícil. Ou criar siglas para deixar difícil de identificar qual é o serviço específico. Só você sabe na sua cabeça. Então é uma forma de autenticar. E para abrir o aplicativo de autenticação é bom colocar reconhecimento facial também. Se tiver fingerprint também. Porque aí não dá. Porra, pra pessoa conseguir atacar, ela tem que saber muito da sua vida. E, pô, se alguém tá próximo de você e te sabota desse jeito, não preciso nem falar que essa pessoa não devia estar próxima de você, né? É outra forma, dupla autenticação. Sobre o privilégio, deixa eu voltar um pouquinho sobre o privilégio mínimo. Tem hora que você vai precisar de acesso administrativo. O que você faz então? Dá o acesso administrativo, faz o que você tem que fazer com o acesso administrativo. Terminou, tira o seu acesso administrativo. Nossa, mas eu quero deixar porque é mais fácil. Tá bom, é uma escolha, você escolhe. Se você quiser deixar o seu acesso como administrativo, porque você tem que ficar tirando e pondo, você vai ter que aceitar que no momento que essa chave, esse acesso, esse usuário administrativo vazar, é você que vai se responsabilizar por isso. Não sou eu. Eu tô avisando. É vocês, tá? É quem deixou vazar. Que vai ter que se responsabilizar por arrumar a cagada, por fazer o negócio ficar seguro. É você que vai se responsabilizar. Então tá bom? Então, aconteceu um ataque por acesso no Por final de semana. trabalhar de final de semana, No final de semana é você que trabalhar vai de ter que ir lá. madrugada. Se você não quiser, eu tô avisando. Então bota a chave, faz as coisas direito, tá bom, gente? De novo, é amor e dor. Se não vai pela via da educação, vai pela via da dor. Que é ter que trabalhar de final de semana, trabalhar de madrugada. Vocês são os profissionais do TI. Vocês que sabem arrumar, vocês que sabem os perigos. Médico não tem que dar plantão? Então a gente também tem que dar plantão quando acontece alguma coisa muito séria que pode falir o cliente. E fale, tá, gente? Porque a AWS não vai pagar a fatura porque o cara minerou Bitcoin. Porque você não defendeu a conta. É o cliente que tem que defender a conta. Então, se chegar uma conta colossal, vai pagar. Não é responsabilidade da AWS proteger a conta. Tá ali. Ou Tem que. pior, o cliente pode responsabilizar a Pick One. E Aí quem vai ter fudeu que a pagar gente, ó. essa conta é a Pick One. A Epic E, fode. gente, o rombo financeiro é É na casa das centenas de altíssimo. milhares de dólares. Tá? Só pra vocês saberem. Na casa das centenas de milhares de dólares. Chutando baixo. Tá? Isso pode falir a empresa. Tá? Por mais que a gente ganhe muito, isso pode falir a empresa. E como a gente está mexendo com vários softwares, com vários clientes, e hoje com esses mitos, essas IA aí, tá muito fácil você ficar rodando um agente 24/7 tentando invadir algo. Então a gente tem que ficar mais ciente de que tá fácil de atacar, então a gente tem que usar a IA para se defender. E mais uma vez, não queiram brincar disso, gente. A FBI vai atrás, calcula o risco, tá? Antes de querer fazer alguma graça. Então vamos lá. Privilégio mínimo, fator de dupla autenticação, ficar de olho nos coleguinhas. Se o coleguinha tá esquisito, fica de olho. Esse cara tá estranho, entendeu? O cara pediu, oh, preciso de acesso para isso, mas por quê? Você não é o cara que tem que fazer isso? Quem pediu para você fazer isso? Fulano pediu. Fulano, vem cá, você pediu pro cara fazer isso? Você pediu pro cara acessar a AWS e criar uma instância lá mesmo? Ah, pedi. Por quê? Ah, o cliente tá pedindo isso. Cliente, você pediu isso? Pedi. Ah, tá bom então. Ah, Lucas, você tá sendo chato. Não, eu não quero trabalhar de final de semana de noite, é só isso. E eu não quero ser responsabilizado por quebrar meu cliente. É só isso. Entendeu? Tem que Coisa que ser eu queria chato. pontuar é que também vai ser responsabilidade dos devs de proteger o cliente. Então, Uhum. saber aconselhar o cliente também. Porque vocês são Ó, a profissionais de gente TI. exatamente. Então, a gente espera esse aconselhamento vindo de vocês. Porque não Uhum. vai ser eu quem vai, não sou eu que sei consertar um problema de segurança, não sou eu que Uhum. entendo como resolver questões de segurança, não sou eu que vou dar esse conselho, Uhum. tá? Uhum. Então, isso parte de vocês, desenvolvedores. Então, eu espero isso de vocês. Agora, se vocês precisarem de mim para fazer essa ponte de comunicação, aí sim, eu estou aqui para isso. Mas não é responsabilidade minha proteger os clientes. Pode falar, Victor. Exatamente. O que o Lucas falou aí no caso de fator de dupla autenticação aí, né? Tu está se referindo, por exemplo, às contas que nós temos com o cliente, por exemplo, ele dá acesso, sei lá, ao Everflow, né? Mesmo que nós não tenhamos o acesso total lá de dono, de owner, se diz, mesmo assim a gente colocar esse double factor aí. Se tivesse, cara, idealmente todo login. Você tem que ter pelo menos dupla autenticação.
E aí vai da sua neura e ir fazendo fingerprint facial no aplicativo. Mas o que eu quero dizer é, você botou para logar, vai aparecer lá 6 dígitos para você colocar. Vai chegar em algum aplicativo seus 6 dígitos. Entendeu? Aí você bota nos aplicativos autenticadores, você normalmente para colocar, é muito fácil, gente. Vocês baixam um aplicativo autenticador, tem vários. Você escaneia o QR Code, aí você configura o nome do serviço, de preferência, coloca o nome que só você vai saber. Tipo, mistura, uma dica. Uma dica. Hum. Inicial do negócio, do serviço, tipo, inicial do cliente, inicial do serviço e uns números aleatórios. Que só na sua cabeça faz sentido. Entendeu? É uma dica. E aí você bota no seu aplicativo autenticador. Não é assim que eu sigo, tá, gente? Não é isso que eu faço. Você bota no seu aplicativo autenticador e aí você acessa lá o. Vai ter um número. Esse número sempre vai mudar. Então você acessa isso daí na hora. Pra quem não sabe como é que funciona o 2FA é assim. Bom, só mais uma dica, eu sei que eu já estourei meus 10 minutos sobre cyber. Que eu coloquei aqui também, ó, não mandar credencial direto via chat e muito menos ficar salvando credencial no computador em qualquer canto. Por quê? npm install, instala a vulnerabilidade, vulnerabilidade instalada, pode varrer seu computador e mandar dado para algum lugar. npm install, fui lá, bobão, pum. Ah, achei as credenciais do fulano, mandei na nuvem. Pronto. Você não sabe agora onde que esse negócio tá. Sabe o que você vai ter que fazer quando manda credencial e já vazou? Você tem que rotacionar tudo. Imagina rotacionar um .env inteiro. Puta, que chato, né? Puta saco. E aí você vai estar rotacionando e a lista de prioridade do cliente só vai estar crescendo. E aí ele não quer nem saber o que você está fazendo, porque ele não entende, né? Então ele vai ficar ali muitas vezes enchendo o teu saco que você não está fazendo outra coisa, mas na realidade você está segurando ele. Você está deixando ele seguro. Então, gente, mandar credencial, tudo via Bitwarden, tá? Ou One Time Link. O que é isso, Lucas? São serviços que a gente pode usar, que você vai mandar um link para a pessoa e nesse link ele vai ter uso único. Você acessou, vai revelar, vai pegar e vai guardar num lugar seguro. Tentou abrir o link de novo, não vai dar certo, não vai funcionar. De preferência, depois que mandou, o cara pegou, deleta a mensagem onde você mandou o link, para que nenhuma pessoa externa da gente saiba qual que é o aplicativo que a gente usa para mandar essas credenciais. Porque senão vira alvo também, né? O que mais aqui? Deixa eu ver aqui. Uh, Questão de cibersegurança, acredito que é isso. Já coloquei várias. Tudo que eu falei aqui, vocês não precisam decorar nada. Tá tudo escrito no Pick One Brasil, numa mensagem que se scrollar um pouco acima, depois dessa daí é local, que eu já aproveitei o gancho também para puxar aqui, tá? Gente, alguma dúvida, alguma coisa que faltou eu falar sobre cibersegurança que alguém gostaria de estar mencionando? Que eu sei que de repente pode ter gente que entende bastante. Tem um ponto, Lucas, só para acrescentar, a utilização de código em máquina e a implementação de dev container. Tá? Verdade. Fala, Evandro. Inclusive, Bitwarden, ele consegue alocar env direto em memória. Apesar do que, realmente, quando a gente fala de dev container, o serviço em si deve ser autônomo, tá? Em relação a serviços externos. Então, basicamente, quando você tem um dev container, ele tem que rodar local. Ele roda no Docker, ou seja, ele Isso não é roda na sua verdade. máquina. Isso é verdade. Acho que o Evandro fez um vídeo, né, de como que puxa a Zenv. A gente tem que mostrar mais pro pessoal e começar a Não, propagar e é isso. super fácil, por A mais gente que tem que fazer pareça isso. complicado, A gente tem que fazer isso. Vamos criar uma task depois, pra gente não o esquecer conceito, disso. o conceito prático, gente, só para um resumir aqui para não perder tempo, é o seguinte: você vai rodar o código, mas você não vai rodar na sua máquina, você vai rodar no container. Então vamos supor que sua máquina tenha sido invadida, beleza? Beleza, o cara pode ir lá, tentar achar o container e inicializar ele, mas é muito mais seguro do que está na sua máquina, entendeu? Você cria uma camada a mais para as coisas. Então, o Bitwarden, inclusive, ele consegue alocar env na memória. É 100%? Não, nada 100%. Por isso que a gente comentou de rodar sempre em banco, caso o banco de dados for necessário, né, no caso, sei lá, da Quanto, até a gente tem um ambiente próprio para trabalho, a gente tem um ambiente remoto, mas normalmente não se roda banco de cliente na máquina local, tá? É muita exceção. E aí, gente, a última coisa, eu falei, foi meio chato, foi meio tenso. Eu sei que eu deixei o clima mais tenso, então agora deixa eu dar uma aliviada, né? Qual que é a vantagem de vocês serem. Como é que eu posso falar? Chatos, essa é a verdade.
Porque quando você começa a ser a pessoa da cibersegurança, você acaba sendo meio chato. Mas qual que é a vantagem de você ser chato? Vamos lá. Se você for chato e não acontecer nada, ótimo. Porque você vai ficar na cabeça do seu cliente como o cara da cibersegurança e você vai ganhar a tranquilidade do seu time no sentido... Você vai ser meio odiado às vezes, pra quem não entende o perigo. Mas pra quem entende, você vai ganhar a tranquilidade do seu time porque você sabe que contigo no projeto que você tá ali não vai acontecer nada. Entendeu? Não vai, ninguém vai ter que ser acionado no final de semana. Porque vocês já estão fazendo um monte de coisa. Tá? E, então você vai ser valorizado. Onde você for que você vá, cara, qualquer empresa de TI que você for, se você saber cibersegurança e pregar, você vai ser valorizado de qualquer jeito. Se acontecer e o cliente estava cagando pra você, a primeira pessoa que ele vai lembrar é de você. Fala, pum, o cara avisou. O cara tava me avisando, a pessoa tava me avisando, pra não ficar falando cara, a pessoa tava me avisando e aconteceu. Aí ele vai O fazer o que ex-namorado do depois? Victor. Oi? O ex-namorado do Victor. Ele tá se recusando, o bicho tá difícil de escutar. Mas aí a hora que acontecer, suas mãos estão limpas. Você É. avisou. Você avisou. Você vai arrumar? Óbvio. Você vai arrumar. Mas você avisou. Você fez a sua parte. Você insistiu. Entendeu? Porque cibersegurança, a premissa nunca é se eu vou ser atacado. É quando eu vou ser atacado. É sempre essa a premissa da cibersegurança. Quando você vai ser atacado. Entendeu, gente? Então, seja essa pessoa que já fica ali pregando a palavra para proteger, para você não ter que ficar no final de semana ali, de noite, se acontecer algum incidente. Porque, de novo, mais uma vez, vocês são profissionais de TI. Da mesma forma que o médico tem que ficar de plantão, o profissional de TI, quando acontece alguma coisa, ele tem que ficar de plantão, porque senão isso pode falir a empresa. Então, ou você escolhe algumas noites ali, tentando resolver. Eu já vi casos que a galera tem até que varar à noite, ou a empresa fale e você não tem que varar mais, porque aquele Diga-se emprego não de vai existir. passagem, isso aconteceu no Natal, tá? Do ano passado, agora, no final do ano. Isso aconteceu no Natal. Então, o Milton tá aí fazendo um grande sim, porque ele tava lá, ele viu. Então, gente, o hacker, ele escolhe os piores momentos. Pior que Então, escolhe. então a gente quer se prevenir disso. Porque é a hora que o Isso. povo abaixa a guarda. E mais uma vez. Não queira brincar disso. Isso é papo de FBI. É sério, gente. Não acha que eu tô blefando, não. Pode pesquisar. Não precisa acreditar em mim. Prefiro até que nem acreditem. Vá pesquisar que é bom que vocês... que você acaba vendo que eu não tô sendo só chato. Que eu sei que é chato. Acho que é isso da parte de cyber. Deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu esqueci de falar aqui. Quando os seus clientes ficar muito relutante a aceitar o se defender, você fala assim, bom, você está achando que é perca de tempo, né? Mas você vai ser atacado, tá? Fique sabendo que algum dia você vai ser atacado. E ter que resolver o problema que deu o ataque e deixar você seguro leva mais tempo do que só deixar você seguro. Tá bom? Então, se você tá achando que é perca de tempo, então fique sabendo. Quando você for atacado, você vai gastar tempo em dobro. Eu acho que isso já muda um pouco a conversa. Que eles ficam pensando, não gasta dinheiro com cyber agora? Não tô fazendo dinheiro? Tá bom. Entendeu? Aí você avisa isso pra ele. E sobre guardar as credenciais, sigam o VeraCrypt, tá? Que é um roteiro que o Evandro fez. Deixa eu editar minha mensagem aqui. O Evandro colocou ali as instruções para vocês conseguirem se defender. Eu vou aqui mandar no Brasil de novo. Já mandei semana passada, se eu não me engano. Mas eu vou mandar de novo aqui as instruções do Evandro para vocês colocarem o VeraCrypt. Só para vocês saberem, o VeraCrypt é um negócio que vocês podem guardar a credencial num dispositivo físico e ele vai fazer duas formas de autenticação. Tem que ter uma senha e tem que selecionar um arquivo bem aleatório para você conseguir descriptografar o arquivo. Então, fica muito difícil mesmo do hacker se ele não saber aonde que é esse arquivo, e idealmente esse arquivo só você tem que saber, porque ele vive só na sua cabeça, é muito bom, tá? E mais uma vez é por isso que eu falo da gente ter todo mundo fazendo isso, porque caso você criptografe e não lembra, você tá fudido mesmo. Você não vai conseguir, mas seu amigo consegue, entendeu? E de novo, passar a credencial e o one-time link, beleza? Gente, de cyber é isso.